aquele que Deus escolheu para esta manhã. Foi escolha dele, eu tenho certeza disso. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Timóteo, capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos orar a Deus antes de ler as Sagradas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por tua graça, por teu infinito amor, por tua misericórdia, porque a tua graça se renova sobre o nosso coração nesta manhã. Obrigado pelo privilégio deste culto, pelo privilégio de termos agora a tua palavra aberta. E nós pedimos agora ao Pai, em nome de Jesus Cristo, envia sobre nós o Espírito Santo. Nós não somos idôneos para estudarmos e entendermos as Sagradas Escrituras. Somente com discernimento espiritual. Somente com a luz dos altos céus. Por isso, Senhor, que Tu inundes a nossa mente, o nosso entendimento, com a unção do Teu Espírito Santo. Que haja reverência, que haja respeito, que haja temor diante da Tua palavra. E que haja cura nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebemos ali a mensagem do pastor Ezequias, como vocês puderam ver, já está meio rouco, logo no segundo dia de acampamento já está rouco, né? Então a situação para ele lá não deve estar sendo boa não, né? Mas que Deus o sustente lá com toda a equipe dos desbravadores. E que Deus dê discernimento também a esse pessoal para não fazer muito acampamento na época de chuva, né? Outubro e novembro é chuva, né? Por que não faz outra época? Mas tá bom, Deus abençoe. A gente não tem nada que ver com isso também, não. Deus abençoe. Deus tem um plano para a sua vida. Você acredita nisso? Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. E Deus quer usar você e quer usar a sua família para, de alguma forma, salvar pessoas. É isso mesmo. O plano de Deus para você não é simplesmente que você se dê bem nas coisas aqui, que você forme uma família, que você dê estabilidade financeira para a sua família, para os seus filhos. Tudo isso aí é lícito, Deus se preocupa com isso. Mas, acima de tudo, o plano de Deus é que você vá bem em todas as coisas que você fizer, mas que de alguma forma você alcance pessoas para o reino de Deus. Esse é o plano de Deus. E a mensagem desta manhã tem de ver com isso. Com esse plano de Deus e o que às vezes atrapalha, às vezes não, o que atrapalha Deus cumprir esse plano na nossa vida. E que Deus nos ajude a estarmos alinhados com a vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16... é o texto escolhido para esta manhã, 1 Timóteo 4,16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Olha, interessante, né? Cuidar de ti mesmo e cuidar da doutrina. São dois deveres estabelecidos por Deus para a nossa salvação e a salvação de quem? De outras pessoas. Interessante isso, né? Porque se nós pensarmos bem, nós cuidamos da doutrina. O que é a doutrina? É o conjunto de ensinos, de verdades que nós recebemos de Deus aqui, através dos profetas, dos apóstolos, estão conservadas aqui, e nós, de alguma forma, aqui conservamos, cuidamos dessas doutrinas, né? Se alguém chegar aqui e for para pregar para vocês alguma mensagem contrária aqui à doutrina, nós vamos nos levantar de alguma forma e vamos reagir, né? Está aqui o pastor Fred, que foi abençoado por Deus e escreveu o guia de estudo a respeito sobre o sábado, né? Um estudo profundo a respeito sobre o sábado. Então, se alguém aqui chegar
e pregando alguma coisa desvirtuada aqui a respeito do sábado aqui, nós vamos ter pelo menos aqui um defensor, pelo menos, temos vários aqui, falou, opa, meu amigo, peraí, tá, há um descaminho aí na sua mensagem, você está distorcendo a mensagem. Então, de alguma forma, nós cuidamos da doutrina, né? Nós trabalhamos lá na Novo Tempo, rádio, TV, web, está aqui o Robson trabalha na web. Se acontecer alguma coisa ali, alguma mensagem ali que saiu um pouquinho, a gente recebe lá as mensagens, cartas, e-mails, telefonema, olha, dá uma olhadinha nisso aí, coisa e tal, porque a gente se preocupa com o corpo doutrinário da igreja, com os ensinos e verdades que nós pregamos. Mas não é só isso, não. A Bíblia está falando o seguinte, você tem o dever de cuidar da doutrina, mas você tem o dever de cuidar de si mesmo, porque a sua salvação depende disso, e a salvação de outras pessoas também diz isso, é o que o texto está dizendo aqui, 2 deveres, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Você cumprindo esses deveres, vai te salvar e vai salvar outras pessoas. E a questão aqui hoje é o seguinte, será que nós estamos cuidando de nós? Essa é a questão. Será que nós cuidamos realmente como deveríamos de nós? E aí você tem o cuidado no seu estilo de vida, você tem o cuidado no físico, né? Você vai cuidar da sua alimentação, você vai fazer o seu exercício, ou você vai para uma academia, vai fazer uma caminhada, ou vai de bicicleta, seja lá o que for, cuidar do seu físico. Nessa manhã, eu quero falar um pouquinho a respeito da saúde mental. Daquilo que vai na nossa mente, daquilo que vai no nosso coração, na nossa alma. Estamos cuidando do nosso coração, não o coração como órgão físico, mas como a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser. Aquilo que nós guardamos lá dentro, será que está fazendo bem para nós? Estamos cuidando dessas coisas? Quero compartilhar com vocês um texto, obrigado, um texto de Ellen White. Ela fala assim, enfermidades mentais prevalecem por toda parte, 9/10 das doenças das quais os homens sofrem, tem aí a sua base, 9/10, ou seja, 90% das nossas enfermidades, elas são geradas, ou elas acontecem primeiro na mente, 9/10, 90%. A medicina sem Deus, ou seja, a ciência sem Deus, diz assim, 75%. Se fossem mais inspirados por Deus, já chegariam aqui a essa conclusão aqui, de 90% das nossas enfermidades. Ou seja, diabetes, pressão alta, seja lá o que for, no fígado, no pulmão, no rim, seja lá o que você pensar aí, entendeu? 90% dessas enfermidades têm origem na mente. Talvez, olha, presta atenção aqui, talvez algum vivo problema doméstico esteja, qual cancro, roendo até a alma e enfraquecendo as forças vitais. Problema doméstico. Alguém aqui não tem problema doméstico? Não levanta a mão não, pelo amor. Problema doméstico todos nós temos, é só lá em casa. Talvez um problema doméstico esteja roendo você nesse exato momento com um cancro, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. É o que está dizendo aqui, enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados, às vezes, encobrem a constituição e desequilibram a mente. Remorsos, pecados que nós cometemos no passado, sentimento de culpa. Um dia eu atendi um homem, e esse homem chegou, pastor, eu preciso falar com o senhor, e foi lá conversar comigo, e ele chegou para conversar comigo com uma dor intensa, aqui, nas costas, aqui no ombro, aqui na nuca. Se você tem um problema no pescoço, na nuca, no ombro, você procura um pastor ou procura um médico, ortopedista? Médico, sim, filho, obrigado. Por que esse homem procura um pastor? Eu já pensei lá, o que esse homem tem que estar procurando um pastor? Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, até que ele atingiu o ponto. Ele teve um relacionamento com a mulher, fora do casamento, nasceu uma criança, 30 anos tinha agora o filho dele, e ele tinha condições de ajudar esse filho financeiramente, e ele não sustentou esse rapaz, esse filho, durante 30 anos. E agora o sentimento de culpa estava jogando uma carga sobre ele, estava detonando a sua saúde.
Para honra e glória do nome de Deus, aquele homem saiu da presença de Deus, curado em nome de Jesus Cristo. Mas é isso aqui, ó. 90%. Se tem um problema aí na sua saúde, se tem alguma coisa aí, 90% está na mente, está no coração. E olha, preste atenção que ela cita aqui 2 exemplos. Primeiro, ela cita problemas domésticos e remorsos pelos pecados. 2 exemplos. E eu quero acrescentar algumas coisas aqui a esta lista. Problemas domésticos e remorsos. Aí eu quero acrescentar o seguinte, se eu estiver errado, tenho liberdade aí para discordar. Carícias negativas que nós recebemos dos nossos pais. Palavras ou atos de agressão. Maus tratos na infância. Adolescência, na juventude, também na fase adulta. Maus tratos. Violências múltiplas. Abusos físicos e emocionais. Ofensas. Traições. Atitudes de covardia e autoritarismo que nós sofremos dos nossos superiores. E a lista se estende. Tudo isso aí produzem efeitos danosos no nosso corpo, na nossa saúde, se nós armazenamos ou acumulamos essas coisas no nosso coração e na nossa mente. Mas queremos pregar o Evangelho. Com corpo doutrinário, baseado na palavra de Deus. Aí Deus fala para mim e para você nessa manhã, junto com o cuidado da doutrina, você tem que ter cuidado de você mesmo. Deveres do cristão. Fazendo assim, você vai se salvar, e fazendo assim, você vai salvar outras pessoas. E nessa manhã nós vamos ver como isso está interligado. O certo é que todos nós aqui, sem exceção, sofremos danos causados por outras pessoas no nosso relacionamento, ou por danos causados por nós mesmos, frutos das consequências de decisões equivocadas. E aí nós sofremos. E aí nós carregamos durante anos traumas, ressentimentos, sentimentos de vingança, de ódio, de repulsa por pessoas, pode ser da família, fora da família, dentro da igreja. Se alguém erra com a gente aqui na igreja, principalmente se for uma autoridade eclesiástica, isso tem um poder extraordinário para fazer um dano dentro de nós. E nós vamos carregando essas coisas dentro de nós. E isso nos faz enfermar. E de repente eu estou falando agora e você está lembrando aí de uma pessoa, ou de algumas pessoas. Eu estou falando aqui agora e você está lembrando de um evento que incomoda você, que faz você tremer. E por que eu falo isso? Porque um dia eu atendi uma moça, e essa moça estava falando do assédio que ela recebia no trabalho a respeito de uma superior. Passou, quando eu vejo o carro dela passar, uma coisa treme dentro de mim. E eu acompanhei essa moça. E um dia, quando a chefe dela lá riu para ela de forma debochada ou sarcástica, coisa e tal, ela chegou à minha presença com algumas manchas roxas no braço, que sem dúvida poderiam também ser multiplicadas no corpo dela. Não é que a chefe foi lá e feriu o corpo dela, não. Mas é que a mente dela reagiu assim. Ela sofreu aquela ofensa, e aquela ofensa produziu resultado no seu corpo. E isso acontece conosco. 90% dos problemas que nós temos na saúde tem origem na nossa mente, ou como nós reagimos a essas questões que nós estamos guardando há tanto tempo. Pode ser coisas que nós vivenciamos no passado, pode ser coisas que nós vivenciamos no presente, neste ano agora, nesse mês, ou nessa semana. E nós temos de saber como lidar com essas coisas. Aí eu pergunto a você, você tem uma situação assim na sua vida, no seu coração, na sua mente? Você tem alguém aí
que ainda machuca você quando você lembra do que aconteceu, do que fez contra você e sua família, e parece que quando toca na família, multiplica a dor. Quer se libertar? A cura. Em nome de Jesus Cristo, a cura. E essa cura é uma cura que incomoda. Porque Jesus Cristo, ele estabelece a cura para esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento, esse tipo de ofensa, de maltrato, de violência. Ele estabelece a cura de forma que incomoda a todos nós. Eu espero que a mensagem de Deus venha nos incomodar nesta manhã, para a honra e glória do nome de Deus, que saiamos daqui curados, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos ver como Jesus trata com esse assunto? E aí, vou falar uma coisa. Não adianta procurar outro jeito, não. Tá bom? Não adianta. Ou é por aqui, ou vai continuar sofrendo. Ou é por aqui, ou vai continuar enfermo. Ou é por aqui, ou vai continuar morrendo aos pouquinhos. Então, vamos lá. Que Deus nos ajude a compreender essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Lucas capítulo 6... Lucas capítulo 6, nos versículos 27 a 31. Lucas 26, 27 a 31. Sabe a moça que tremia o corpo quando via o carro passar? Sabe a moça que o corpo dela ficava roxo quando recebia algum maus tratos da chefe? Esses textos aqui foram lidos para ela. Lucas 6, versículo 27 e 31. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Olha que coisa interessante. Amar o inimigo, fazer bem a quem nos odeia, quem faz mal para a gente, bendizer as pessoas que maldizem a nós, e orai pelas pessoas que nos caluniam. Amar, fazer o bem, falar o bem e orar. É a cura de Cristo. Eu repito, você pode tentar outra forma, mas não vai conseguir. Porque se houvesse outra forma, Jesus teria dado para a gente. A fórmula dele para a cura é essa aqui. 90% das enfermidades que nós sofremos são enfermidades mentais, porque nós acumulamos, guardamos e ficamos remoendo tristezas, traumas, ressentimentos, dores durante os anos. E aí eu falei para vocês no início aqui que Deus tem um plano para você, usar você para você alcançar outras pessoas. Aí a Bíblia está dizendo o seguinte: para você alcançar outras pessoas, você tem de cuidar de si mesmo e da doutrina, tá? Da doutrina nós estamos cuidando. Às vezes há um lapso aqui, mas na doutrina nós cuidamos. A questão então aqui agora é, para a nossa salvação e para nós salvarmos outras pessoas, nós temos de cuidar de nós mesmos. Mas Jesus Cristo está falando o seguinte: como é que você vai cuidar de você? Se você está armazenando essas coisas no seu coração e coisa e tal, como é que você vai cuidar de você mesmo? Aí ele dá o caminho aqui. Você tem um inimigo? Você tem uma pessoa que já fez mal para você e para a sua família? Você tem de amar essa pessoa. Você tem de fazer o bem para essa pessoa. Você tem de falar o bem dessa pessoa. Você tem de orar por essa pessoa. Isso é loucura. Isso contraria o nosso desejo natural de fazer o quê? Hein? Qual é o nosso desejo natural quando a pessoa faz o mal para a gente? Hein? É revidar. Que ela sofra muito mais do que me fez sofrer. Essa é a nossa tendência.
que aconteça um mal com ela. Nem que seja na hora que ela estiver tomando banho, o shampoo bater no olho dela, acabar a água. Você já pensou? A gente deseja o mal, a gente quer o mal para as pessoas, porque não entendemos o plano de Deus. Se nós agirmos assim, nós vamos continuar enfermos. E como eu falei para vocês, nós vamos ver como é que essa saúde mental e espiritual tem de ver com a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. Mas Jesus tem um caminho aqui. Se você está aí remoendo um assunto aí agora, seja lá do passado ou da agora, Jesus Cristo está dando um caminho para você. Você tem de ter uma atitude de amor. E a atitude de amor não é ligar para a pessoa agora e falar assim, vamos almoçar lá em casa amanhã. Não é isso. A atitude de amor é o seguinte: você não desejar mal para a pessoa, e se ela tiver uma dificuldade, você estende a mão. Está passando lá por um problema, não tem um dinheiro para comprar o remédio, você compra o remédio, vai lá entregar ou pede alguém para entregar. Está sem o dinheiro para comprar o gás, você compra o gás ou pede para alguém lá entregar o gás. Está com um filho lá que não está podendo pagar o estudo, a mensalidade, você vai lá e paga, ninguém precisa saber disso. E se amar, como Jesus ensinou. Fez o mal, faz o bem. Falou o mal, você está numa rodinha, se alguém levantar alguma coisa, não é oportunidade para a gente aproveitar e, não é? A gente fala o bem. Então, Deus está contrariando a nossa tendência. Aí você vai e ora pela pessoa. Você vai orar pela pessoa. Você vai orar pela pessoa. Senhor, eu quero te entregar agora, em nome de Jesus Cristo, fulano de tal. Visita, Senhor. Visita a sua família. Dá a tua bênção. Dá a tua proteção. Cuida nesse dia, Senhor, com os teus santos anjos. Orar. E sabe o que vai acontecer? A cura. A cura do coração. A cura da mente. Aí sabe o que vai acontecer? Preste atenção nesse texto aqui de Ellen White. Os filhos de Deus são os que partilham de sua natureza. Não é a posição terrena nem o nascimento, tampouco a nacionalidade ou os privilégios religiosos, o que prova que somos membros da família de Deus. É o quê? É o quê, igreja? É o amor. Um amor que envolve toda a humanidade. Prova de que nós somos filhos de Deus, que pertencemos à família de Deus, não está baseada no nosso nascimento, na nossa família, na nossa nacionalidade ou os privilégios religiosos que nós temos. Mas é o amor. Amor que eu e você não temos, mas pode ser dado pela unção do Espírito Santo. Ora, preste atenção aqui. Até mesmo os pecadores cujo coração se acha inteiramente fechado ao Espírito de Deus, corresponderão o quê? Ele não aceita o estudo bíblico, mas ele vai ser afetado por um ato de bondade. Embora devolvam ódio por ódio, darão também o quê? Não por amor. Se você devolve o ódio para a pessoa, ela continua odiando. Se você devolve o amor para a pessoa, há uma possibilidade dela aceitar esse amor e ser transformada. É isso que Ellen White está falando aqui. Embora devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus, porque isso não está em nós, é unicamente pelo Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia, irmãos. É a prova, irmãos, da realeza celeste. O sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Aí a gente fica ouvindo aquela vozinha lá dentro de nós. Dá o troco. Revida. Não deixa por menos, não. É o inimigo querendo que a gente continue enfermo. 90% das nossas enfermidades
são na mente e no coração. Aí Jesus Cristo vai falar assim, vai lá e paga o mal pelo bem. Responde o ódio com amor. Responde a violência com oração. Ora por essas pessoas. É a palavra do Senhor. Aí eu pergunto para vocês aqui, isso é fácil ou é difícil? Hein? Difícil. Eu acho que a gente pode aumentar o nível dessa situação, né? Porque fácil e difícil está nessa situação aqui. Isso aqui é possível ou impossível? Hein? É possível ou é impossível? Entendo você. Para mim isso é impossível. Impossível. Para mim isso é impossível. Porque a minha tendência maldita é dar o troco. É revidar. E quando eu faço isso, eu estou enfermando. A minha tendência é ficar guardando aquele negócio no meu coração, até mesmo para eu me justificar porque eu não tive um desempenho ou um sucesso nessa área. Por que eu não me desenvolvi? Porque eu tenho aqui uma trajetória de fulanos e beltranos aqui, de autoridades na minha vida, desde a minha infância, que montaram aqui em cima e não me deixa, vou usar uma expressão lá de Minas Gerais, da roça, que não me deixa romper. Então, de repente, é até interessante para mim eu ficar guardando essas coisas como uma desculpa psicológica. Eu tenho motivos para ser quem eu sou. Aí Jesus Cristo fala assim, você tem de se libertar, você tem de se curar, você tem de cuidar de você mesmo e da doutrina. São os deveres que eu estou passando para você, porque você fazendo assim, você vai salvar a você mesmo e outras pessoas. E aqui nós estamos vendo. Outras pessoas dependem da nossa saúde mental. Outras pessoas dependem do nosso amor, da nossa resposta de amor, da nossa resposta de oração. Essas pessoas serão alcançadas assim. Eu trabalhava em Juiz de Fora. Eu tinha um programa na igreja, toda sexta-feira à tarde, um programa com jovens chamado Espaço Jovem. Toda sexta-feira eu tinha um programa com eles lá. E a Rose ficava em casa, ensaiando um conjunto. Havia um conjunto lá na igreja central de Juiz de Fora, ela ensaiava esse conjunto. Uma sexta-feira eu cheguei lá e a Rose estava chorando. O que foi, Rose? O vizinho que morava no primeiro andar, a gente morava no segundo andar, ele era o dono do prédio, da rua, do bairro, da cidade. O cara era fantástico. O cara era um aposentado lá. Nada contra os aposentados, é lógico. E aí, quando ele ouviu o conjunto ensaiando, ele foi, pegou uma caixa de som, colocou na janela dela e virado para a janela da nossa sala. E acabou com o ensaio. Acabou com o ensaio. A Rose não conseguiu ensaiar. E quando eu cheguei, vi aquela situação. Agora ele, como se fosse um jogo de tênis, ele não jogou a bola para nós. Nós temos de jogar a bola para ele. E ele morava no primeiro andar, e embaixo aqui era a área dele. E quanta coisa legal a gente podia fazer com aquela área ali, né? Você já imaginou? Quanta coisa a gente podia deixar cair ali. E depois, desculpa, rapaz, foi sem querer. Ih, rapaz, a gente tem muita criatividade para isso, né? Então ele fez, agora é hora da gente fazer. É assim que é a vida. E a gente tinha que tomar uma decisão. E passou o momento do choro, da chateação, do aborrecimento. No outro dia, a Rose fez um pão integral. Oxe, irmão, qual é aquele prote que faz lá? Aquele pão integral. Quentinho, tinha acabado de sair do forno. Bateu lá. Ele abriu a porta. A Rose falou assim, eu vim trazer um pão para o senhor, para a sua família. Que susto. Que susto. Isso é loucura. Isso é maluquice. O que ele esperava? Um ato de revide da nossa parte para ter justificativa de continuar sendo quem era. Continuar perturbando a gente. Recebeu um pão quentinho.
recém-saído do forno. Uma semana depois, mais ou menos, ele bateu lá em casa com 2 bonequinhas, uma para Carol e outra para Alissa. E aí, quando ele mudou-se dali, ele falou para ela assim: você é a filha que eu nunca tive. Ele tinha 2 filhos. Você é a filha que eu nunca tive. Esse aqui é o projeto de Deus. Mas nós estamos preocupados em cuidar da doutrina. Isso aí a gente cuida bem. Aí Deus está falando assim: cuida de você mesmo. Cuida do seu coração. Não deixe que as ofensas do passado, do presente, tire a sua paz e leve você à enfermidade. Cuida bem de você. Se a pessoa fez um mal, você responde com um bem. Se a pessoa se declara seu inimigo e demonstra isso através de ações e palavras, atitudes, você ama essa pessoa e ora por essa pessoa. Irmãos, não existe o caminho, você pode ir para onde quiser, fazer o que quiser, gastar o dinheiro que quiser, não existe cura para o ser humano, a não ser esse trajado aqui, ó, essa trajetória de Jesus Cristo. Ama, faz o bem, fala o bem, ora por esta pessoa. E muitos outros textos podem ser usados nesta manhã para reforçarmos essa verdade. Quer ver mais um? Romanos capítulo 12, abre a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 12. Enquanto você abre aí, deixa eu falar uma coisa para você. Cristão não é a pessoa que somente crê em Cristo. Cristão é a pessoa que crê em Cristo e faz o que Ele manda a gente fazer. É assim. Se a gente toma outro caminho de atitude, além daquela com a qual Jesus Cristo está ordenando, nós não somos cristãos. Podemos vir aqui todos os cultos, nos enfeitarmos, coisa e tal, todas as programações, mutirão de Natal está aí, uma excelente oportunidade aí para o envolvimento com as coisas da igreja, mas se nós não trilharmos o caminho que Jesus Cristo mandou trilhar, Ele vai chegar para nós um dia e vai falar assim: eu não conheço você. Da onde que você saiu? Romanos 12, versículos 17 até o 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. As palavras de Cristo estão sendo repetidas agora por Paulo. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, aquilo que nós falamos. Você não é obrigado a levar a pessoa para almoçar na sua casa, mas você é obrigado por Deus a amar essa pessoa e fazer o bem para ela quando ela precisar de você. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se alguém fez o mal para você, é Deus que vai retribuir, não é você. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com a palavra de Cristo sendo repetida. E essas palavras de Cristo precisam ser replicadas na nossa vida, no nosso relacionamento. Repito, cuide bem de você e da doutrina, porque fazendo esses deveres, cumprindo esses deveres, você se salva e salva o seu próximo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu sei da dificuldade dessa mensagem, eu tenho certeza que Cristo também sabe da dificuldade dessa mensagem para nós. Mas Ele deixa na própria palavra dEle o caminho seguro para nós nos libertarmos das nossas dores, traumas, ressentimentos, tristezas, e para vivenciarmos isso aqui. E esse é o segredo que nós vamos tocar agora. Porque se Ele simplesmente fala assim, ó, ama o seu inimigo, a pessoa fez o mal para você, você faz o bem. Falou mal de você, você fala bem. E ora por essa pessoa, ou fala, Senhor, muito obrigado, não vai dar certo esse trem não. Comigo não dá. Não dá, valeu, a proposta foi legal, mas eu, na minha constituição, eu não aguento isso não. Eu não suporto isso. Aí Ele vai falar para você assim, eu tenho um jeito que vai dar certo. Tá bom?
Porque senão, você sai dessa mensagem aqui, essa mensagem se torna um peso para você. Ué. Como é que você vai sair daqui amando o seu inimigo? Para mim não vai dar certo. Como é que você vai sair daqui falando bem, fazendo bem, orando? Não vai dar certo. Jesus vai falar, então, peraí, tem um outro negócio aqui que você precisa entender. Que se você fizer isso aqui vai ser, desculpa a expressão, isso aqui vai ser moleza para você. Ele vai facilitar, vai resolver o nosso problema hoje, em nome de Jesus Cristo, se a gente quiser. Aí eu pergunto para você, você quer? Quer ser curado? Precisa? Ele vai dar o caminho agora. Ele falou, o que você tem de fazer é isso aqui. Agora, como você vai fazer isso aqui? Esse é o segredo. Tá bom? Então, deixa eu falar um negócio para você. Grava um negócio no seu coração. Grava um negócio no seu coração. Não esquece isso aqui, não. Coisa mais simples do mundo que a gente esquece. Grava um negócio no seu coração agora. No dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que a Bíblia diz assim, será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para dizer que naquele momento você passou a pertencer a Ele. Esse é um dos significados do batismo. Entendeu? No dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí Deus ele se apresenta e fala assim, agora você é meu. Você me pertence. Isso aqui de diversas formas estão escritos na Bíblia. Você se lembra lá quando Jesus Cristo falou assim, falando da sua volta, que ele vai chegar e falar assim, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim, por quê? Por quê? Porque você pertence a quem? A Ele. E aí, lá, se eu não me engano, Osés, perdão, vou conferir aqui, para não, Zacarias 2:8. Quem toca em você, toca, quem quer completar isso aqui? Na menina dos meus? Olha o segredo aqui, hein? Olha o segredo aqui, olha a compreensão que nós temos de ter de Cristo, porque viu aquela imagem ali de Cristo distorcido ali? Ainda está na nossa cabeça. Essa imagem distorcida, ela precisa ser consertada. Ela precisa ser redimida. No dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ele falou assim, você é meu. Então, quem tocar em você, toca em mim. Se fez o bem para você, fez o bem para mim. Se fez o mal para você, fez o mal para mim. Se caluniou você, caluniou comigo. Você está entendendo? Como a gente era menino lá no Rio de Janeiro, Campo Grande ali, a gente entrava em muita confusão, né? Aí de quando em quando a gente aparecia um protetor lá e chegava assim, tá comigo. Tá comigo. Se mexer nesse menino aí, mexeu comigo. Era mais ou menos isso. A gente ganhava uma moral, rapaz, com aquele negócio, né? A gente tinha um protetor. É isso que Jesus Cristo fez. Ele não veio simplesmente morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos entender isso. Ele veio dizer que agora a sua vida pertence a Ele, que os seus negócios pertencem a Ele, que as suas alegrias pertencem a Ele e que as suas tristezas também pertencem a Ele. Então, o trauma que você tem da infância, você tem de entender que esse trauma que foi ocasionado em você por alguém, ele na verdade não pertence a você, ele pertence a quem? A Jesus. Se você tem uma dor no seu coração causada por alguém, essa dor não pertence a você, ela pertence a Jesus, porque você pertence a Ele. É uma questão de pertencimento. E se nós tentarmos amar o próximo, fazer o bem, falar o bem e orar pelas pessoas que nos maltratam, sem essa compreensão, vai dar errado. Então, alguma coisa tem de mudar na nossa mente, porque 90% das nossas enfermidades, elas têm origem na nossa mente. Então, alguma coisa, alguma chave tem de mudar aqui nessa manhã, para a gente poder obedecer aquilo que Deus manda a gente obedecer, para a gente ser curado. O que você tem não pertence a você, pertence a Jesus, pertence a Deus. E eu gostaria de ler um texto com você agora, um texto muito conhecido de todos nós, só que às vezes a gente não presta atenção no detalhe, e eu quero ressaltar esse detalhe de Isaías capítulo 53,
que fala sobre o servo sofredor, ou o Messias sofredor, a extensão desse sofrimento. Isaías 53, versículo 4 a 6. A profundidade desse sofrimento, o significado desse sofrimento, e como isso está relacionado com as nossas dores, com as nossas feridas, os nossos traumas. 53, 4 em diante. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. 4 versículos. Olha, eu aprendi uma coisa. 3 versículos. Eu aprendi uma coisa. Na interpretação de texto, se você quer conhecer o centro do texto, veja as expressões repetidas. Isso é básico numa interpretação de texto. Se o autor está repetindo ali algumas expressões, é que ele quer chamar a atenção. Olha, observe isso aqui, o tema é esse aqui. E sabe o que eu vejo repetido aqui? A expressão sobre ele. Em 3 versículos, pelo menos na minha tradução, 4 vezes está dizendo o seguinte, sobre ele. 3 versículos. 4 vezes a expressão sobre ele. O que foi lançado sobre ele? Os nossos pecados. E nós somos especialistas nisso. Nós sabemos disso. Que ele tomou sobre si os nossos pecados. Nós sabemos disso. Mas não é somente isso. Ele diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Ele levou sobre si as nossas dores, porque você pertence a Ele. A sua dor não pertence a você. A sua dor pertence a Ele. E você tem de aprender isso, a lançar sobre Ele as suas dores, os seus traumas, ressentimentos, dores que causaram, traições, seja lá que for, dentro da família, fora da família, ambiente de trabalho, seja lá onde for, você pega tudo isso aí que causa dano à sua mente e fala, Senhor, isso aqui não pertence a mim, pertence a Ti, eu estou agora, segundo a Tua palavra, lançando sobre Ti a minha dor. Se você fizer isso em nome de Jesus Cristo, transferir para Jesus Cristo a sua dor, você sai daqui nesta manhã com a capacidade de amar, de fazer o bem, de falar o bem e de orar pelos seus inimigos. Mas tem de haver essa transferência. Porque enquanto você estiver aí remoendo, segurando, lembrando, fizeram isso comigo, aquilo, e fazem mesmo, você sabe disso. Enfermidade. Sabe qual é o resultado dessa enfermidade? Essa enfermidade mental tira a sua paz, a sua tranquilidade, e inabilita você de testemunhar do amor de Deus. Porque testemunhar da doutrina é fácil. A gente ensina um papagaio dá um estudo bíblico. Agora, transmitir paz, só aqueles que aprenderam a lançar sobre Jesus Cristo as suas dores. Aí eu tenho um texto aqui, Deus tem um texto inspirado. Ele deu à serva do Senhor, Ellen White. Está num parágrafo só, eu fracionei aqui só para a gente entender melhor. Me ajudem aqui a entender isso aqui. A presença do Pai circundou Cristo. O que você entende como circundar? Hein? Isso aqui, Nina. A presença do Pai circundou Cristo. Grava na sua mente isso. Cristo sendo circundado pelo Pai, envolvido pelo Pai. E nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse. Para o quê? Para a bênção do mundo. De repente você está passando por uma dor aí para salvar pessoas. Para compreender melhor o sofrimento de outra pessoa, mas você vai compreender isso se Deus circundar você como Ele circundou Cristo.
Aí estava a sua fonte, a fonte de Cristo, de conforto, e ela existe para nós hoje. A gente não fala um amém, né? Ah, mas agora também? Mas eu vou dar uma segunda oportunidade. Aí estava a sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Você não precisa sofrer como você está sofrendo. Porque você pode ser circundado como Cristo foi circundado pelo Pai. Você pode lançar sobre ele a sua dor. Aquele que estiver impregnado com o Espírito de Cristo, habitará em Cristo. Agora preste atenção, oh meu Deus, ajuda a gente a entender isso aqui, Senhor. Ajuda a gente a entender a profundidade dessa mensagem. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O golpe que é dirigido a você não atinge você. Atinge quem? Salvador. Então por que você está sofrendo com um golpe que não atingiu você? É o eu. É o orgulho, ou então a imagem de Deus distorcida. A gente não sabe a profundidade do trabalho que Ele fez por nós e ainda está fazendo. Eu fui um menino muito arteiro. Não preciso contar as minhas artes para vocês, que não interessa para ninguém. Mas um dia, eu senti que meu pai ia me bater. Meu pai me bateu uma única vez. Uma única vez. Mas nessa noite, eu falei assim, ele vai me quebrar no pau. Papai era um homem de poucas palavras. E tinha acontecido uma situação lá muito grave. Eu falei assim, hoje ele me arrebenta. Eu fui para o quarto. Peguei tudo quanto era cobertor ali que eu poderia encontrar e eu me embrulhei. Que cena patética. Eu me embrulhei esperando os golpes do meu pai, pensando o seguinte, o cobertor vai amortecer a pancada. Sabe como é que ele me bateu? Chorando. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele não me viu lá, mas pela situação que minha mãe contou para ele, ele começou a chorar. Foi a maior surra que eu já levei na vida. Não esqueço aquele momento. Mas por enquanto, eu quero me recordar daqueles cobertores sobre mim, porque na mente daquela criança, aqueles cobertores aliviariam o golpe. E você sabe que isso acontece, né? Jesus Cristo é o nosso cobertor, que circunda com a sua presença. E se alguém dirigir um golpe para nós, esse golpe sobre Salvador. Se lembra lá de Isaías 53? Sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele. Posso falar uma coisa para você que eu tive de falar para mim mesmo? Se está doendo, é porque está faltando cobertor. Não estou minimizando nesta manhã o sofrimento, a dor e a tristeza de ninguém. Eu sei o que é isso. Eu já passei lá e passo por lá. Mas Jesus Cristo está aqui dando um caminho. Alguém ofendeu você. Alguém desferiu um golpe em você. Alguém tentou prejudicar você. Se você está circundado pela presença de Jesus Cristo, o golpe não vai atingir você, vai atingir Cristo. Aí você fala, Senhor, esse golpe não pertence a mim, pertence a Ti. Toma em Tuas mãos. Essa ofensa que não pertence a minha família, pertence a Ti. Toma, Senhor, sobre Ti, está em Tuas mãos. É isso que esse texto está dizendo, é isso que Cristo gostaria que nós entendêssemos. Ele não precisa resistir, ou seja, nós não precisamos resistir ao mal, porque Cristo é o quê? Nós não precisamos vingar. Nós precisamos revidar. Jesus Cristo é a nossa defesa. E se Ele pede para fazer isso, será que Ele fez? Como é que Jesus tratou esse assunto quando Ele esteve aqui? Um texto precioso de Pedro, 1 Pedro,
capítulo 2, abre aí. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 21 a 23. Como é que Jesus lidou com esse assunto quando ele esteve aqui? O que ele está pedindo a gente para a gente fazer? 1 Pedro 2, 21 e 22. Anota esse texto aí. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, o que Cristo fez, faça também, é isso que a Bíblia está dizendo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Agora o versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Que poderosa mensagem do Evangelho de Deus. Quando Jesus Cristo, ele era ofendido, ultrajado, maltratado, caluniado, ele fazia exatamente o que ele está pedindo para nós fazermos agora. Senhor, está em tuas mãos, tu és o juiz, isso não pertence a mim, julga justamente, julga retamente. E aí ele vivia em paz. E o que impressionava as pessoas não era simplesmente a mensagem de Jesus Cristo, mas como ela era pregada. Não adianta nós sairmos daqui com amargura no coração, com ofensas, mágoas, tristezas e lembranças do passado, querendo falar do amor de Jesus. É incompatível. E isso me faz lembrar um doutor lá no Peru. Ele saiu no domingo pela manhã para comprar o pão, como ele sempre fazia todos os dias. E naquele domingo, por algum motivo, a padaria estava fechada. Aí ele perguntou a alguém: onde é que eu posso encontrar um pão? Eu falei assim: aqui atrás, numa rua atrás aqui, tem uma mulher que vende um pão ali. Fica com uma banquetinha ali, ela vende um pão ali. Aí ele passou lá. Ele comprou o pão. Voltou para casa. A mulher viu que o pão não era o pão da padaria. Aí na segunda-feira, quando ele foi comprar o pão, ele não foi à padaria. Ele foi comprar o pão com aquela mulher. Na terça-feira, na quarta, na quinta, ele foi comprar o pão da mulher. Aí a esposa perguntou: por que você não está comprando mais o pão da padaria? Eu falei assim: não adianta eu te explicar. Você tem de ver. Eu ver o quê? Vão comigo comprar o pão amanhã? Aí foram os dois de carro comprar o pão. Ele estacionou o carro perto da mulher, abriu o vidro. Falei assim: olha para essa mulher. Começou a olhar. Você consegue ver? O quê? Você vê alguma coisa diferente? Eu falei assim: eu vejo. Ela parece que transmite paz. Eu fiz exatamente isso. Por isso eu tenho vindo aqui toda semana comprar pão. Ela é diferente. Aí os dois desceram do carro, e naquela manhã, não somente para comprar o pão, mas para poder conversar e conhecer aquela mulher, que vendia pão, mas transmitia paz, tranquilidade. Começaram a conversar. A senhora mora por aqui? Eu moro lá no morro, com a minha família, meus filhos, uma casinha lá em cima. Mas aí começaram a conversar, não sei o quê. A senhora parece diferente para nós. A senhora é crente? Eu sou adventista do 7º dia. E frequenta a igreja? Frequento. Onde que é a sua igreja? É lá em cima do morro também. Você pode me dar o endereço da sua igreja? Mas para quê? Eu quero visitar a sua igreja. Não, mas o senhor não, a nossa igreja lá é muito pobrezinha lá, não sei o quê. Não é para o senhor não. Não, eu quero visitar a sua igreja, eu quero conhecer a sua igreja. Deu o endereço para ela. O dia e o horário do culto no sábado de manhã. E antes do culto começar, o carro do doutor estava meio atravessado assim no barranco, lá no morro, assim, não sei o quê. Ele entrou, uma igreja simples, bancos de madeira rústico, nada contra,
nós temos que ter o melhor condições, as melhores condições para adorarmos o nosso Deus. Mas aquele contexto lá, aquele homem lá sentou junto com a sua família a primeira vez, para nunca mais sair. Para nunca mais sair. Não conheço toda a história dessa mulher, mas essa mulher transmitia a paz. E se ela transmitia a paz, porque o coração dela estava dominado pela paz. De alguma forma ela aprendeu que ela pertencia a Jesus Cristo. O que acontecia com ela era de responsabilidade de Jesus Cristo. Aí hoje nós temos uma decisão a tomar. Você quer sair dessa igreja como você entrou? Quer sair curado? Quer sair transmitindo paz daqui? As pessoas vão ver você. As pessoas vão conviver com você. Elas vão chegar à conclusão: eu quero ser como o meu vizinho. Eu quero ser como a minha vizinha. Eu quero ser como o meu amigo de trabalho. Eu quero ser como o meu colega de faculdade. Porque transmite paz. Cuida de você. Cuida da doutrina. Cuida do seu coração. Leve para Jesus Cristo tudo aquilo que incomoda você até hoje e fala: Senhor, não pertence a mim, pertence a Ti, e a partir de hoje o golpe que for desferido à minha família vai atingir Jesus Cristo, porque a partir de hoje Ele vai ser o meu grande cobertor, Ele vai me circundar com seu amor. Qual é a decisão que você toma hoje? Você quer transferir para Jesus ou quer ficar para você? Eu quero orar com você nesse momento. Mas antes da minha oração, eu quero que você faça a sua oração. A sua oração de entrega. Entrega para Ele tudo que incomoda você. Deixa eu tomar conta. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser ficar sentado, você fica. Mas ora a Deus agora. Entrega. Larga na mão dEle. Faça de Cristo o seu substituto. Transfira para Ele agora toda a sua dor. Ele vai aliviar você. E vai usar você para salvar outras pessoas. Você vai orar agora e daqui a pouco eu vou fazer uma oração. Querido Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado por Tua palavra, obrigado por Teus ensinamentos, muito obrigado por esta doutrina que foi repassada através dos séculos e chegou até nós. Muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado pela amplitude da obra de Jesus Cristo a nosso favor. Obrigado, Senhor, por compreendermos nesta manhã que o mesmo Deus que pede para nós amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem às pessoas que nos fazem mal,
falarmos o bem das pessoas que nos maldizem e orarmos pelas pessoas que nos perseguem, é o Deus que nos circunda com o seu amor agora, para receber os golpes, as feridas, os maus tratos, ofensas, traições e tudo mais que é dirigido a nós, porque nós pertencemos a Ti. E nesse exato momento, a Tua igreja está orando por cura, cura da alma, cura do coração. Tu estás ouvindo, Senhor, cada história. Nomes estão sendo colocados diante da Tua face. Quem sabe uma dor, um trauma, um ressentimento, uma ofensa, tudo isso agora está sendo colocado sobre Jesus Cristo, porque é assim que a Tua palavra diz que tem de ser, sobre Ele, pertence a Ele. Estamos transferindo para Jesus Cristo todo o nosso sofrer. E queremos pedir em nome de Jesus Cristo, que Tu confirmes a Tua palavra. Circunda-nos, ó Deus, agora, com o Teu eterno amor, com o Teu eterno cuidado. Que saiamos daqui, Senhor, na certeza de que esse Teu cobertor chamado amor vai permanecer sobre nós todos os dias da nossa vida. E se assim for, habitaremos em paz, em segurança, em tranquilidade. E se assim for, ó Deus, estaremos contribuindo para a nossa salvação e a salvação de outras pessoas que estão à procura não simplesmente de um conhecimento doutrinário, mas estão à procura de um estilo de vida diferente, estão à procura de paz. Que essa paz seja vista e presenciada na minha vida, no meu rosto, no meu ser. Que essa estilo de vida, que essa paz, essa tranquilidade, que essa segurança seja vista nesta igreja, ao sair daqui e voltar para casa, e amanhã, quando começar as atividades normais da semana. Entregamos agora essa querida igreja em Teus braços de amor. Cumpre a Tua promessa. Aquela paz que excede a todo entendimento, domine o nosso ser agora, trazendo-nos cura física, mental e espiritual. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.